E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, estamos ao vivo mesmo, né? Vai que não estamos. E a gente fica falando assim. Deixa eu ver aqui, no YouTube. Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Olha só a maravilhosa deusa Inês Barreto está aqui, pesquisadora, historiadora, doutoranda, né? Já está nos quase finalmente. Seja muito bem-vinda, Inês. Obrigada, fico feliz de estar de volta. Agora vamos nos ver mais vezes, né? Temos um cronograma aí o ano. Então, obrigada pelo convite. Ai, que maravilha. Eu estou muito feliz também da gente ter já agendado as nossas conversas aqui no canal. Uma vez por mês agora a gente tem Inês Barreto aqui no canal, hein? E geralmente na primeira semana, só em outubro vai ser na nossa live de Halloween no fim do mês, mas fora outubro vai ser sempre na primeira semana do mês. Estamos aqui com a maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre Agatha desde sempre e bruxaria na Marvel, sob uma perspectiva histórica também, porque a gente precisa perceber os detalhes. Hoje a gente vai ver as nuances, né? Aquelas questões que são para quem gosta, né, de se aprofundar na história. Então tem muita coisa gostosa. Até a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho, assim, não são muitas séries da Marvel que nos trazem tanta profundidade, né? Tanta coisa para falar a respeito. Mas essa arrasou, né, Inês? Nessa eles foram bem, né? Os roteiristas ali, o showrunner, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, né? Desenvolveu bem os personagens, achou uma característica para cada um, né? E pega uma personagem muito forte, que é a Agatha, né? Que é muito favorita do público também. E aí acho que ele soube muito bem, assim, como pensar essas bruxas, né? Dentro daquele universo em que todo mundo tem poder, né? Então elas tinham que ter alguma coisa diferente, né? É assim, e é tão complexo e tão perfeito, né? O conjunto de pessoas ali, de personagens que estão nessa série, e eles se complementam de uma forma tão incrível que eu acho que isso também dá um tom diferente do que, por exemplo, os Vingadores. Cada um tem um poderzinho, mas não é a mesma coisa do que essa complexidade aqui, né? E não só, né, o complexo dos poderes, mas as interações entre eles, né? E aí acho que as atrizes também tiveram uma química ali, né, que fez funcionar bem também, né? Vamos dizer que a Catherine Hahn é inigualável, né? Como Agatha, essa atriz já cinquentona fazendo uma série dessa. Nossa, ela arrasou, ela arrasou. Já no WandaVision ela foi muito bem, né? Porque ela era essa vilã caótica total, né? Ela aparece para a motivação dela era criar o caos, né? Que aí para mim isso é uma coisa que eles pegaram leve nessa série, né? Fizeram uma história ali de redenção dela, né? Que é uma coisa que a Disney tem feito com as vilãs, mas eu senti um pouco falta dessa característica mais caótica, assim, do tudo ou nada. Essa foi uma das coisas que eu senti falta na série. Eu queria que eles tivessem subido um pouco mais esse tom para chegar mais perto daquela outra, da vilã da outra, né? Verdade, porque assim, se for colocar na real, a Agatha é aquela que só pensa nela, né? Ali. Na época, no ponto do tempo em que ela está ali na série. Porque é legal a questão da volta no tempo, de como ela chegou a ser quem ela é, e aquela coisa toda da história. A gente vai entrar nesses detalhes assim daqui a pouco, mas deixa eu só ver o pessoal que chegou, para a gente dar um oi para o povo aqui do chat, né? Claro, o Marco Silva estava aqui antes da gente chegar, olha, meia hora antes já. Marco Silva, boa noite, obrigada pela presença. Isso aí. Lena Five, maravilhosa. Boa noite, Ângela Inês. Boa noite a todos. É isso aí, tamo junto. Jesus da Chupi, a Lena Five, que é membro do canal, né? Seja muito bem-vinda, querida. Jesus da Chupi também, membro do canal. Boa noite, professora maravilhosa. Boa noite, Espaço das Deusas. Só no hype para a live de hoje. É isso aí.
Peixe Ramos, olá, querida. Boa noite, professora. Ângela Inês, como é bom, professoras, né? Como é bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Tá aqui, Tiago Faria Mello, membro do canal. Boa noite a todos. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo. Então vamos, né? Vamos entrar um pouco mais aí na questão da série. Assim, o que você achou a primeira vez que você assistiu essa série? Estou curiosa para saber isso primeiro de você. Quando eu comecei a assistir, né, os primeiros episódios, eu achei, esse primeiro, segundo, eu achei que eles iam acabar caindo naqueles clichês de série de bruxa, né, porque ele vai meio por esse caminho, né, e aí tem umas coisas estadunidenses que sempre vai pelo mesmo caminho de bruxa, né, tem alguma coisa a ver com Salem, e alguém que morreu enforcado, e algum conflitinho ali, e aí eu achei que estava indo por esse caminho. Mas acho que ela vai crescendo muito, né? Chega ali no quase quinto episódio, eles conseguem desenvolver essas personagens, né? Cada uma tem o seu próprio conflito. E aí, no final, eu tenho só essa questão de tirar um pouco da vilania da Agatha, né? Eu gostaria de ter uma protagonista mais malvada. Uhum. Mas eu também entendo que isso é meio que uma tendência que a Disney está fazendo com tudo, né? Desde da Malévola, eles estão nessa de redimir as vilãs femininas, né? Verdade. Fizeram os dois da Malévola. O segundo filme da Malévola, na verdade, eu não assisti. O primeiro eu gosto bastante. E aí eles... Entendo que está lá nesse contexto, né? Que também é um pouco da época que a gente está. Mas acho que é uma série bem construída nisso, assim, né? Os personagens vão andando, eles saem um pouco daquele clichê de bruxa em alguns momentos, né? Cada uma tem lá o seu poder, mas não são aqueles poderes tão óbvios que a gente costuma ver, né? E distancia um pouco da própria Agatha e da Wanda, né? Que está no mesmo universo ali da Feiticeira Escarlate. Sim. Então, acho que isso dá uma originalidade para essas bruxas, né? Eu não tenho referência das HQs também, né? Se tiver alguém aí que tenha, mas para mim que a referência é só dos filmes sai um pouco daquelas caixinhas, né? É interessante essa questão de Salem, né? Porque é um marco na história dos Estados Unidos ali, e que eles vão, toda vez que falar de bruxaria, vão puxar em algum filme, em alguma série, vai retornar para aquele ponto ali na história. E a criação das sete de Salem, na Marvel, né, que seriam as filhas das bruxas que a Agatha, as filhas ou irmãs mais novas das bruxas que a Agatha matou em defesa própria, né, resumindo a coisa, né, assim, mesmo assim, elas saem desse clichê, mesmo citando Salem, né, porque tudo é visto da perspectiva das bruxas ali. É verdade. Tira da perspectiva da perseguição ou da pessoa que só vê de fora, né? E coloca na delas, né? É um conflito entre elas mesmo, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, é verdade. Isso me surpreendeu bastante. Quando falou das séries de Salem, que eu realmente eu também não tenho referência de HQ, né? Essa parte a gente é pobrinha, mas nem tudo, né? A gente ganha. Mas, assim, para mim, quando falou das sete de Salem, eu fiquei, né? Opa, o que vão falar de Salem? Aí, quando entrou a cena, você vê, só tem bruxa na cena, né? E isso é legal, porque por mais que tenha, né? Acontecimentos trágicos ali, você não vê nenhuma pessoa que não seja bruxa em Salem, né? E isso eu curti demais, porque eu não estava nem um pouco interessada nas perspectivas batidas de sempre, né? Porque acaba indo sempre para o mesmo caminho, né? Que no final, sempre que ele, né? Isso faz muito parte do imaginário deles, e sempre puxa para aquela história clássica lá da peça do Arthur Miller, que fala das bruxas, né? O filme lá das Bruxas de Salem com a Winona Ryder é uma adaptação dessa peça. E aí fica tudo meio ali, né? Eu também acho que usaram essa coisa que existe no imaginário deles, principalmente de Salem, mas com uma perspectiva nova, né? E isso de mulheres é também agora que você falando, eu parei para pensar. O único homem que realmente aparece na série que tem um protagonismo é o Icano, né? E que também é um menino jovem e gay, né?
Ele Isso. sai muito daquele estereótipo de macheza, né, da Marvel, de super-herói e tal, né, quebra muito esse caminho também, né. Talvez seja por isso que muita gente não gostou, né? E um grupo Pode ser. bem específico de pessoas não gostaram dessa série. Que é sempre os que reclamam quando tem alguma heroína com protagonismo, né, reclamaram lá da série da Kamala também, Uhum. do filme das Marvels, enfim, sempre que tem uma mulher protagonista, sempre essa galera que reclama, né. A série da Echo, que eu mencionei até nos bastidores, o povo não fala tanto, porque é uma mulher e é também nativos norte-americanos, povos indígenas, questão de geracional de mulheres. Então, realmente, quem que trabalha? Eu acho que a gente tem que fazer uma live sobre a Eco, porque ali tem muita coisa também de bruxaria, de feitiçaria, feitiçaria popular e ancestralidade, né? E essas séries, realmente, o povo simplesmente parece que abafa, né? Parece que... Ainda mais que ela é uma personagem que não, né, que é um pouco secundária ali na história do Demolidor, né, daquele universo e tal, que é o conflito muito entre ele lá e o Rei do Crime, e acho que isso também ajuda um pouco, né, junta essa série de fatores, é uma personagem que não tinha tanto holofote, acaba ficando mais de lado, e aí, independente de questões específicas de roteiro, de personagem, o pessoal já critica até sem ter esse nível de análise, né. Com certeza, com certeza. A Lena Five comentou aqui, não li as HQs, mas pesquisei depois. A Agatha era uma personagem idosa, já um espírito guia nos HQs. Depois da série, fizeram HQs com ela jovem, até sexualizada. Eita, nós. Quem é mais forte nas HQs é o adolescente Willy, o Wicano, que é um dos personagens mais poderosos e tem um marco bem grande, inclusive, com os X-Men. Que Obrigada. também são arcos mais novos, né? O dele, do Sim. Icano, né? Não é esses mais clássicos, anos 60, 70, né? Eu lembro, o meu marido é muito fã de quadrinhos, né? Ele até é desenhista de quadrinhos. E eu lembro que ele chegou a comentar comigo dessa adaptação da Agatha mesmo, que ela aparece como esse espírito, né? Não necessariamente, não como uma personagem física. Eu me lembro dele ter chegado a comentar, mas eu não sabia que tinha outras versões dela na HQ também. Eu não tenho muita paciência para HQ de super-homem, assim, de homem. Eu também não. Eu sempre gostei daquelas HQs mais desviadas, assim, mais tipo Alan Moore, sabe? Ok. Durante um bom tempo eu li Transmetropolitan, né? Essas mais fora, assim, do... Sim. E essa HQ que tem que acompanhar todo mês, eu não tenho muita paciência, não. Não, eu leio Joy Sacco, né? Assim, material da Palestina. Esse tipo de HQ eu gosto. Como meu marido é quadrinista, a gente também lê muita coisa brasileira, né? Porque Legal. né, muita coisa dos amigos, de evento que a gente vai, muita coisa independente. Então a gente acaba indo mais para esse caminho. Que máximo. Pois agora, entrando mais assim na série, né? Essa ideia, para mim, do o caminho das bruxas, né? Você, em algum momento, se deparou com algum tipo de mitologia ligada às bruxas que faça um paralelo com esse tipo de jornada, de trials, né? De atividades que elas têm que fazer para passar de fase ali, para se desenvolver, né? Você se deparou com algum tipo de paralelo nisso no material que você pesquisou a respeito da bruxaria? Da bruxaria necessariamente não, mas eu vejo isso um paralelo muito grande com as ordens ocultistas, né? Principalmente essas ordens contemporâneas que a gente chama ali, começa no 19, né? Esse ocultismo mais moderno é algo que vem desse ocultismo, né? Na verdade, várias religiões têm processos iniciáticos, né? Sim. Que para chegar num determinado estágio, você tem que passar por uma iniciação.
né? E aí a gente Uhum. vê paralelos de iniciação no mundo inteiro. E aí, normalmente, a iniciação tem esse caráter ritualístico de ser uma espécie de uma morte, né? Você morre para renascer de novo dentro daquele contexto, e ela exige algum tipo de sofrimento, né? Processos iniciáticos normalmente têm até coisas físicas, né? Uhum. Algum tipo de prova física, tá exposto a alguma coisa, né? E aí eu vejo muito esse paralelo, mas pensando nessas ordens mais europeias. Tem algumas ordens que falam das ordalhas, né? Que no seu processo de iniciação, de conhecimento mágico, de evolução no seu caminho, você vai passar por alguns momentos decisórios na sua vida, que são esses momentos iniciáticos, não necessariamente um ritual, mas que vão pôr à prova ali sua vontade, né, a sua capacidade, enfim. E aí eu vejo muito um paralelo nisso, que elas passam por esses processos iniciáticos, cada uma sendo testada em alguma coisa, né, dentro da sua especialidade, e elas vão morrendo, né? Elas vão tendo essas mortes simbólicas, ritualísticas até o final. Eu lembro bem da bruxa que é a oraculista, que até quando ela está no processo, ela volta para um flashback ali do começo, de quando A ela era Lilian, né? criança, aprende. A Lilian. Então, eu acho que simbolicamente tem muito essa ideia do morrer e renascer, né, do voltar para o caminho, que aí o que todas as ordens e muitas outras religiões falam é isso também, né, as pessoas que entram imaginam que a iniciação é o final, mas na verdade ela é só o começo de uma outra Sim. etapa, né. Por exemplo, você pega nas religiões africanas, por exemplo, no candomblé, a iniciação ao orixá é só o primeiro passo, né? Se a pessoa vai ser um sacerdote, tem um longuíssimo caminho, né? Com certeza. Então, eu acho que traz muito esse simbolismo mais contemporâneo, assim, acho que a série toda brinca muito com esse simbolismo mais contemporâneo de bruxa, né? Essa visão mais do século XX, assim. E é interessante falar da Lilian, para mim é a personagem minha favorita, né? Eu gosto Do muito também. Coven. Ela, particularmente, em determinados momentos, ela se enfurece com os estereótipos de bruxa. Ela é quem fica o tempo todo batendo. Por quê? Não tá vendo chapéu aqui, não tem vassoura aqui, isso aqui. E daí ela vê os quadros nas paredes com as bruxas queimando em determinada cena. Então, ela é extremamente sensível a esses estereótipos. Ela tenta fugir disso completamente. Mas é interessante, por outro lado, que à medida que ela foge desses estereótipos, ela também está fugindo dela mesma, não só. Ela foge de várias coisas, né? Não é de uma coisa só. E essas coisas não são a mesma coisa, é óbvio. Mas, assim, para mim, a irritação dela com esses estereótipos me chama muita atenção. E acho que representa muito essa luta da historiadora sua, né, por exemplo, contra esses estereótipos, né? Sim, tanto que quando eles têm naqueles últimos episódios que cada uma assume uma personagem bruxa, a dela é a Glinda do Mágico de Oz, Sim. né? Que é uma bruxa boa, que sai desse tradicional, né? Não é a bruxa má que é verde, né? O chapéu, ela está numa outra visão de bruxa, né? E aí, só um parênteses, como é bom ser a Disney, né? Porque aí você pode usar tudo isso, porque os direitos autorais são todos seus, você pode vestir quem você quiser. Mas acho que ela tem muito isso mesmo, assim. Até a forma como ela vira bruxa é diferente, né? Porque a gente tem essa ideia da bruxa como alguém do meio rural, né? A gente tem muito consolidada essa ideia, que até tem uns historiadores que vão meio contra, da bruxa como a curandeira. Né? E ela é outra bruxa, né? Ela vem de uma elite ali do Renascimento, né? As roupas dela de nobre, ela aprende num castelo. E é uma época que a questão do oráculo, ela não era uma coisa distante, né? Não era um tabu ainda, não era considerado demoníaco, né? Vai começar a ser, mas a astrologia era algo comum entre os nobres, né? Tarô era algo que ainda era muito popular, que não tinha nem ainda tanta característica oracular. Então ela também vem desse lugar diferente de onde vem uma bruxa
na nossa verdade. cabeça, né? Então ela sempre fica meio distante disso, desse estereótipo muito comum, né? Porque ela já vem de outros lugares, ali, de outras chaves do que seria uma bruxa, né? É verdade, verdade. E aí chama atenção também, porque ela quebra até mesmo com o estereótipo do oráculo de ser adivinhatório. Uhum, é. E a diferença entre adivinhação e divinação. E aquela coisa de, eu avisei que todo mundo ia morrer e todo mundo morreu, e o que adiantou eu avisar? Então, ali mostra muito uma jornada interior dela, para compreender a vida, a morte, o tempo e todas essas questões, que vai além de resolver problemas do mundo, né? E aí o que eu gosto também muito dela, e aí também é muito a questão da historiadora, né? É essa coisa de não entender o tempo como fluindo sempre linearmente para um mesmo lugar. Né, Uhum. que é essa visão cristã de tempo, de que a gente está sempre evoluindo, cristã e positivista, né? A gente está sempre Sim. evoluindo rumo a algo melhor, né? Ao juízo final, ou uma evolução, né? Ela vê o tempo acontecendo ao mesmo tempo, né? Sim. Passado e presente se misturando, né? E acho que isso é muito legal também, porque a Nossa, gente vive fantástico. o presente sempre com os ecos do passado, né? A gente nunca tem alguns passados que eles ficam voltando o tempo todo, né? E não é todo mundo que percebe isso. É. O nosso papel de historiador é justamente, né, que Lembrar. a grande máxima do historiador é que a gente olha o passado com os olhos do nosso presente, né, para entender o presente. Então, Uhum. para a gente, esse passado está sempre ali, né? E Sim. aí, com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, de vez em quando você se pega fazendo umas análises, tipo, olha, mas se a gente tivesse resolvido tal coisa depois do final da Segunda Guerra Mundial, isso as coisas não teriam acontecido. Porque é um passado que fica ecoando, né? Uhum. E acho que tem muito isso na visão dela Verdade. do mundo, né? Nossa, é loucura. Mas é interessante até o comentário da Lena sobre isso, que eu amo que, entre aspas, a loucura, ou entre aspas, a demência da Lilian, na verdade é porque ela não vive no tempo linear, e sim no tempo cíclico. Boa referência para nós, neurodivergentes. Isso ajuda bastante. A Lena e eu somos autistas, né? Então, isso ajuda muito, realmente é fascinante, porque o tempo linear, às vezes, é que nos oprime, que nos trava, né? E a gente fica o tempo todo, às vezes, ali, nessa questão, né? Talvez por isso também neurodivergentes amem história, né? Sim, E eu convivo com pessoas com TDAH que também é a mesma coisa, né? Tanto que eu às vezes não consigo acompanhar o ritmo, assim, porque é isso, pensa muitas coisas ao mesmo tempo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Não consegue ter essa linearidade, né? Exatamente. Nem sempre é agradável, mas assim, faz parte, né? Tem que aprender, né? Porque também não tem muito jeito, né? Tem que aprender a lidar. Exatamente. Fechamos. Quebrar estereótipos é uma coisa que atrai a gente, com certeza. Sim. Por isso, talvez que muita gente, eu já ouvi muita gente falando que a Lilia é a personagem mais legal ali porque ela está o tempo todo confrontando coisas, assim. Uhum, E acho até interessante, porque ela é a primeira que reconhece. Vai ter spoiler aqui, a gente não vai ter o que fazer, tá? não tem jeito. Ela é a primeira que reconhece quem é a morte, né? Então, ela é a primeira, então ela pega isso por causa de todas esses ciclos que estão passando na cabeça dela, né? E ela tem aquela sensibilidade também de perceber que o Willy aconteceu alguma coisa, iria acontecer algo com ele, né? Da troca dos espíritos e tal, que é uma característica do oráculo, né? De conseguir revelar aquilo que outros meios não conseguiram ver, né? Então ela tem também essa sensibilidade que depois aparece lá no flashback de ter visto isso e ter tomado a primeira iniciativa para proteger o menino, né? Sim. Ela foi genial, né? Porque ela basicamente permitiu que as coisas se desenvolvessem como se desenvolveram. Ela é a personagem que faz a trama caminhar, né? De certa forma, ela é a Exato. Agatha, né? Como se elas fossem dois polos ali da trama, né? Que fazem a narrativa andar, né? Tanto que você comentou da Lilia
se vestir de Glinda, e a Agatha estava de Elphaba. Porque aí fica os dois polos, Os né? A dois bruxa polos. boa e a má, né? Uhum, exatamente. Foi muito legal isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Assim. Não sei se a pergunta está exatamente relacionada ao tema da live, mas se você não quiser responder, não tem problema, tá? Oi, boa noite, professores. Vocês sabem falar desse tropo de poderes mágicos relacionados a sentimentos, além de representar puberdade? Olha, não sei exatamente, mas eu tenho uns palpites, né? Uhum. Quando a gente olha para feitiços, né? Sei lá, em livros de feitiços, por exemplo, feitiços históricos, a gente tem muitos que são justamente para lidar com questões sentimentais. Né? Eu sempre falo isso, lá o livro de São Cipriano que eu estudo, a maior parte dos feitiços é algum tipo de feitiço de invocação, exorcismo de espírito, ou feitiço para amor. Amor no sentido amplo, assim, né? Arrumar casamento, ter filho, desfazer casamento, arrumar amante, enfim, todas essas questões que envolvem amor e sexo de alguma forma. Então, eu acho que vem um pouco daí também, né? Dessas necessidades sentimentais básicas que a humanidade sempre teve e que acabou desenvolvendo nisso. Uhum. E o da puberdade, eu não sei. O que eu sempre ouvi da cultura popular e do conhecimento das pessoas é que sempre quando a gente chega nessa fase, até quem é médium, de espírita, umbandista, fala que é nessa fase que a sua mediunidade começa a aparecer. Então pode ser que tenha uma relação também com isso. Mas esse dos poderes relacionado ao sentimento, eu acho que vem um pouco daí, né? O feitiço normalmente ele é criado para resolver uma necessidade humana, né? Sim. Então pode ser que tenha essa relação. Magia também é uma tecnologia, né? Sim. Aí é interessante isso. Que máximo. Peixe Ramos, quando as formas tradicionais se perdem, nosso olhar fica mais atento e sensível para novas formas. Isso é legal. Eu acho que esse é o papel da magia na história, né? Preencher essas lacunas. Eu acho que sim. E a magia tem esse papel também de se adaptar a essas formas, né? Uhum. Às vezes eu vejo isso assim, as pessoas buscam muito formas tradicionais de fazerem determinadas coisas mágicas, né? De novo, é Sim. muito comum as pessoas virem me perguntar, por exemplo, qual é o livro de São Cipriano original, o primeiro, o mais ancestral, o mais poderoso? E não tem, porque essas coisas se adaptam, né? Elas vão, até existem tradições que se mantêm, mas elas vão se adaptando ao longo do mundo e vão te dando outras formas de entender o mundo, né? Se você pega uma ideia de magia do século XVI, é muito diferente do que a gente tem hoje, porque essa disciplina, essa tecnologia, ela se adaptou, né? Então, eu Claro. acho que também tem esse papel dela de ajudar a gente a ver essas nossas novas formas também, né? Com certeza. E acho que esses questionamentos têm um pouco a ver com o purismo, né? Com essa busca do povo pelo original, pelo mais antigo, pelo mais puro. E isso não existe, né? Essa coisa. Eu já falei na live semana passada que purismo é coisa de fascista, né? Que quer ver o mais limpo, mais original, mais sem mistura, aquela coisa assim. Quanto mais eu me aprofundo na pesquisa, né, agora que eu estou bem, né, envolvida para terminar a tese, mais eu entro nisso, assim, não existe essa coisa pura, né? As coisas se misturam, às vezes em processos muito violentos e às vezes em processos muito orgânicos, né? Até você perde essa dimensão, né, do que foi orgânico e do que não foi, né? É impossível você ir atrás de uma pureza, né? Exatamente. Mas voltando à questão da Ágata, eu achei interessante que, né, você falou agora há pouco do Icano, né? Tem um episódio que é muito mais dedicado à versão perspectiva dele, né? Do que aconteceu. E eu sei que o que representaram ali é fiel aos quadrinhos, né? Já ouvi análises de pessoas que entendem de quadrinhos nesse sentido. E essa mistura do judaísmo com
adivinação. Então, ter lá na festa de bar mitzvah dele a tendinha da Lilian, eu acho que foi assim algo muito legal de mostrar essa mistura, essa abertura, né? Porque muita gente tem perspectiva sobre o judaísmo como uma coisa, um monolito, né? Uma coisa de uma única forma, mas tem vários judaísmos e várias linhas e perspectivas, e várias delas são abertas dessa forma, né? E essa mistura do judaísmo com o misticismo, você chegou a pesquisar sobre isso? Eu pesquisei um pouco por conta desses personagens mágicos que permeiam a minha pesquisa, né? O São Cipriano, que é essa entidade muito presente na minha pesquisa, ele tem uns traços do rei Salomão, que é o rei Salomão da magia, não necessariamente o da Bíblia, né? Você tem o texto famoso, que é a Chave de Salomão, que muita gente que pratica magia ainda conhece, é um texto que ele vai ser organizado mais ou menos ali no século XV, mas ele é baseado em textos anteriores que, em teoria, contariam como o rei Salomão usou os demônios para construir e manter o templo e manter o seu reino. E aí tem alguns pesquisadores que falam que isso é uma adaptação cristã de magia judaica, né, que a ideia dos demônios tem a ver com outros espíritos da mitologia judaica, pode ter a ver até com os jeans, porque o Salomão ele é uma figura que aparece nas 3 mitologias, né? Sim. Na cristã, na judaica e como Sulaimano na mitologia islâmica. E que a Chave de Salomão seria uma adaptação cristã de traços e processos de magia judaica, né? E tem a tradição da Cabala judaica, que é diferente da hermética que a gente conhece, que tem essa conotação mágica também. Então, o Cipriano, ele traz um pouco desses, até tem um arquétipo que alguns pesquisadores chamam, que é o homem santo judeu, né? Na visão cristã, existe esse caráter exótico do judeu ser o mágico, né? No folclore português ibérico tem o judeu errante, que é justamente um espírito, né? É um judeu imortal, que aparece de vez em quando e que pratica magias e tal. Então tem esse estereótipo, né? Esse personagem do judeu mágico na figura cristã, né? Então isso aparece muito na minha pesquisa, assim, nessa figura do Cipriano mais recuada ali, né? Ali na Antiguidade, na Idade Média, e depois ele vai tomando a sua própria forma. Então eu passei um pouco por isso por causa dele, né? Mas é algo até que eu queira me aprofundar, porque eu acho isso muito fascinante, assim, né? Uma daquelas coisas que você começa a ver na pesquisa, você não tem tempo de voltar e tá lá na listinha de um dia eu vou aprofundar. Sim. Até quando a gente estava falando sobre os testes, né, do Caminho das Bruxas, depois eu lembrei a palavra teste, estava esquecendo a própria palavra em português, mas aí eu lembrei até você falou das linhas ocultistas, né, da própria Golden Dawn. A Golden Dawn, eles têm os rituais de iniciação e tem os testes, né, para mudar de fase. Não é fase, né? Não é jogo. Mas tá. Vocês entenderam, né? Agora é a questão de eles também daí misturam com cabala e misturam com misticismo judaico de mais de uma linha, não só a cabala, né? Então, esses elementos estão permeando muito as linhas ocultistas. Eu acho que isso foi muito provocação, né? Teve um tom de provocação ali nessa série, né, em relação a essas linhas ocultistas, porque vai e volta, mexe e tira um pouco dessas coisas. Eu não sei se eu interpretei errado, ou sei lá se tem uma interpretação errada, né? Mas, assim, foi uma impressão que eu tive de tocar nessas várias formas. Eu não tinha interpretado como uma provocação, mas eu acho que tem um caminho aí sim, né? Porque ele vai, né? Ele é um menino de uma família judaica que morre, um espírito de um bruxo entra nele, né? Então tem ali uma certa ironia nesse. Pois é, eu não tinha pensado, mas tem. Os responsáveis pelo roteiro foram. Eu acho que eles tiveram uma pesquisa ali sim sobre essas ordens, porque tem muitos elementos que
que conversam, né? Não foi algo que leram em alguma coisa por cima, eles foram atrás mesmo de fazer as coisas terem sentido, né? Uhum. É verdade. Eu só. Deixa eu corrigir uma coisa, porque eu li o comentário da Peixamos, mas eu não li o comentário seguinte, que tem a ver também. Então, ela fala: quando as formas tradicionais se perdem, o nosso olhar fica mais atento e sensível para outras formas. Seria por isso que ela reconhece a morte, no caso da Lília? Então, aí acho que ficou bem mais profunda a questão aqui que ela coloca, né? De sair das formas tradicionais, e daí ela ser quem reconhece a morte em primeiro lugar. Eu acho que tem um pouco, talvez por ela ter justamente essa coisa de ser a que vê o tempo, né? O tempo, todo o tempo junto, né? Não linearmente, ela consegue perceber, mas eu acho que vai um pouco também para aquele caráter que é o tradicional, né? Do oráculo de fazer esse tipo de previsão. Né? É uma coisa meio universal de oráculos no mundo que prevêem, né, momentos de morte, quando a morte está próxima, quando a pessoa está próxima do momento final, né? Então acho que tem também essa característica que é muito familiar para nós do oráculo prever o momento da morte. Então ela tem essa sensibilidade de entender que aquela é a morte porque faz parte da natureza da magia dela, né? Uhum. Legal. Verdade. E quando você falou da questão da pesquisa, uma coisa eu sei, que a parte do tarô, os produtores e a direção deram entrevistas que eles pesquisaram, que eles não usaram as cartas aleatoriamente, que eles realmente usaram as cartas dentro do campo semântico, né, de cada carta. E, gente, eu preciso mostrar, tá? Que eu sou a louca dos baralhos. Então, saiu, né? Não sei se vocês sabem, o tarô oficial da série Ágata desde sempre, né? E eu só fiquei triste porque a Rainha de Copas não é igual a do filme, né? Então, não é a Lília novinha. Mas, assim, as outras cartas são iguais. Eu acho que só essa carta não ficou igual. Que legal. Mas, assim, as cenas, né? Você tem as cenas da série toda nas cartas. Eu achei, assim, fantástico. A carta da torre é exatamente igual a da série. Então, que aparece até a coroa do Wicano aqui, né? Na carta da torre. Então, tem as cenas... aos amantes é a Rio e a Ágata. Gente, se você assistir essa série, você fica maluco esse tarô aqui, entendeu? Botar a carta dos amantes as duas, eu achei isso fantástico, né? Então, você vai ter, assim, a carta do sol é o filhinho da Ágata, né? Então, tem toda uma profundidade quando você pega as cenas, você assiste... né, daí os ases são as portas dos testes, que né, o as de paus é o sol na forma de fogo, né? Na significado do fogo, né? Que é o teste do fogo, e coisas assim, gente. Então, é lindíssimo. E por que eu estou mostrando isso aqui? Não só para ostentar, né? Mas mas também porque, particularmente para mim, quando você vê a série, cada cena ela vai ter múltiplos significados para as pessoas, né? Eu achei, assim, de uma sensibilidade muito grande a série nesse sentido, porque ela mexe com o emocional das pessoas, com as cargas de sentidos das pessoas. Não sei se você percebeu algo assim. Não, eu acho que sim. E esse trabalho, eu não sabia que eles tinham lançado um tarô, mas naquele episódio você vê que o trabalho de pesquisa do tarô e a forma como ele foi encaixado foi muito bem feito. Sim. E acho que também mexe com isso mesmo, né? De trabalhar o interno ali dos significados, porque que é o que o tarô faz, na verdade, né? Ele trabalha muito com o nosso campo simbólico, né? Então acho que eles entenderam muito bem isso também. Exato, eu acho que, assim, eu sei que
Ó, as três espadas, que é a Ágata, né? Que essa carta, ela aparece na série, né? Então, tem todo o sentido da perda, do luto, Uhum. e é interessante que o luto é um tema tanto da série anterior, da Wanda, quanto nessa série também, porque a Agatha está em luto, a vida dela é um luto, né? Se não me engano, a próxima série da trilogia, que vai ser sobre o Visão, também vai tratar do luto, também vai tratar da questão da identidade. Então, eles falaram que é uma trilogia de luto, é uma trilogia para. Né? E acho que a gente precisa, de certa forma, também perceber a riqueza de sentidos que isso assume, né? A série tem, as duas têm isso, né? WandaVision é uma série que você termina, você começa com ela, ai, nossa, uma homenagem a I Love Lucy, você termina ela no tipo, meu Deus, né? E acho que isso une muito as duas personagens, de certa forma, né? Apesar delas serem antagonistas, né? É a perda dos filhos, principalmente, né? Ou da vida que elas pensaram. E acho que além do luto, também uma coisa que o da Agatha fala muito é essa questão de solidão, né? Porque, de certa forma, ela vai brigando ali, vai afastando todo mundo, e chega uma hora que ela perde o poder e tá sozinha, né? No caminho também. No Também, caminho, ela vai o tempo todo repelindo, repelindo, até ela ficar por última ali. Quando ela fica por último, e que ela tem que se confrontar com o próprio luto, com o cabelinho do filho, aquela coisa toda, é extremamente pesada, assim, né? Ela é extremamente profunda, né? E entender a bruxa, ou entender a feiticeira, o mago, como pessoas complexas também nas suas histórias, eu acho que isso é importante, porque a tendência é a gente estudar a bruxaria pela bruxaria, sem entender que são pessoas ali. sim, tem. Tem essa coisa. Eu até tô lendo uma historiadora que chama Diane Perkins, não sei exatamente como pronuncia. E aí eu li um artigo dela, né, nessa coletânea desse livro, que ela fala exatamente isso, que se você pega pesquisa sobre bruxarias, principalmente as feitas por homens, você não tem essa dimensão, tipo, às vezes não tem nem o nome da pessoa que foi ali processada como bruxaria, né, como bruxa. Ou tem o nome, mas você não. Ok, em algumas coisas, alguns documentos chegaram para a gente não sabe a vida da pessoa, porque o documento não trouxe, mas que perde esse caráter de humanidade, né? A pessoa que foi ali colocada como bruxa, ela tinha uma individualidade, uma humanidade, né? E no estereótipo que passa para a gente acaba passando muito isso também, né? A bruxa como só uma dimensão, né? Só uma dimensão de maldade ou de opressão. Né? Porque agora a gente meio que entrou numa narrativa de olhar o outro lado da moeda, né? A bruxa sempre como a vítima, o que de certa forma também desumaniza, porque seres humanos são complexos, né? A pessoa pode ter sido uma vítima, mas ela também pode ter feito outras coisas que foram horríveis, né? Sim. Que aí isso eu acho que eles fizeram bem, que a Disney fez bem na Malévola já, porque eu adoro a Bela Adormecida, o desenho, eu assisti 1 milhão de vezes. A minha mãe fala que meu avô escondia, era fita ainda, né? Quando eu era criança na locadora, que meu avô escondia, porque eu assistia tanto que ele não aguentava mais assistir Bela Adormecida para eu pegar o desenho. Mas eu sempre gostei da Bela Adormecida por causa da Malévola. E nesse desenho, que é um desenho antigo já, né? Quando eu era criança, esse desenho já devia ter uns 20, 30 anos. A Malévola é essa dimensão só má, né? O motivo de vida dela é destruir a vida da princesa. E aí, quando eles fizeram o filme, eles deram todas essas outras dimensões, né? Ela quer destruir aquele cara que acabou com a vida dela. Mas ela tem um lado de proteger os seres da floresta, ela é um espírito da floresta que acabou sofrendo, né? E aí traz, eu acho que nesse caso da Agatha tem isso também, né? Mesmo da Wanda, né? São as feiticeiras, Sim. mas que têm as suas dimensões de luto, de solidão, de amizade, né? A Wanda, eu acho que é uma personagem que depois também ficou muito
eles humanizaram demais na série, e aí no filme do Doutor Estranho eles fizeram completamente o contrário. Ela voltou a Eles ser a bruxa má. eles cagaram na filme do Doutor Estranho, sinceramente. É aquela bruxa má sem nenhuma camada, sem nenhuma. Que só quer se vingar de todo mundo porque ela perdeu o filho. E aí eu vou me Não vingar faz de nem todo mundo. sentido pela história dela. E nem do próprio Doutor Estranho, né? O primeiro filme do Doutor Estranho é legal. Exato. Não dá para entender uma coisa dessa. Até achei a carta do Hierofante aqui, é a Lilian. Oh, que linda. E ela também é a mais velha, né? Então assume essa. Né? Exatamente. Agora, e a carta do mundo, que é o final da jornada do louco, é a Ágata de cabelos brancos, é o espírito dela, que é o fim da jornada. Carta do mundo. Eu achei extremamente interessante, assim, recomendo, né? Até acho que você ia adorar um tarô desse. Aí eu me proíbo de comprar tarô mais. Porque eu tenho uma caixa aqui, dos todos que eu tenho, eu uso, sei lá, 2. Então, bom, não, eu uso todos, de fato. Aí, olha, 2, o louco é a Ágata pelada, olha que máximo isso. Não, e é muito legal isso, né? De ter achado os pontos da série que batem com as cartas. Deve ter sido um trabalho muito divertido de fazer, né? E olha, gente, não tem comparação. Eu nunca vi algo como essa série. Agora, falando sobre. Eu acho que. Eu queria falar da. Agora eu esqueci o nome dela. Da menina que é a bruxa de proteção. Oh, meu Deus. Eu também não. Alice. Isso, eu ia pesquisar. Alice. Eu sou muito ruim de guardar nome de personagem de tudo. Eu gosto, quando eu gosto muito, eu marco, mas quando eu estou ao vivo, eu esqueço tudo. Então, não há problema, tudo é ao vivo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Cláudia Antonieta, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Não importa se está atrasado, o importante é que está aqui, maravilhosa. Olha lá, a Lena Five está dizendo, eu estou me dando muito bem com esse deck. Olha, tem mais, não sei, só eu que sou a louca dos decks. E olha, a Lena Five, a Malévola, desde o desenho, tem esse elemento de Eris. Ela causou caos porque, em primeiro lugar, não foi convidada, foi excluída. Isso também, né? A coisa do porquê que ela virou o que ela virou. Né? Eu não sei se é uma história de justificativa ou de profundidade mesmo, né? Porque às vezes as pessoas acham, está tentando justificar o que ela fez. Cara, tudo que a gente faz tem uma justificativa. Vamos combinar. Né? Se a gente for ver, não é uma coisa que vai eliminar o que ela fez, não vai eliminar. Mas vai contextualizar a coisa, né? E dá uma nuance para esse personagem, né? E principalmente essas vilãs, personagem feminino em geral, não só vilã, né? Acabam sendo muito planas, principalmente nesses desenhos mais antigos, nesses filmes mais antigos, né? Uhum. Mesmo acho que na Bela Adormecida as fadas ainda tem um pouquinho mais ali, né? Que eu também sempre gostei muito delas, que elas são justamente esses dois polos, né? A Malévola e as fadinhas. E aí, mas dá essa outra camada para ela, né? Com certeza. E o filme da Malévola, para mim, eles puxam muito aquela ideia romântica do romantismo mesmo, do movimento literário, que tem essa ideia da bruxa como dessa ideia do diabo, na verdade, como esse espírito que foi corrompido, né? Esses espíritos da natureza que foram deixados de lado e que viram as opressões, os erros acontecerem e acabaram se tornando maus pelo contexto. Eu acho que a Malévola do filme conversa muito com essa ideia romântica de espírito da natureza, de bruxa, né? Com certeza. E até eu lembrei de uma entrevista que a Angelina Jolie deu a respeito da cena em que o cara arranca as asas dela. Ela explicou
como que ela fez a reação dela, porque ela faz uma reação extremamente dolorosa ali, que não é apenas a dor física que ela transparece ali. E ela, na entrevista, ela falou que ela fez a reação como se ela tivesse sido estuprada. Ela correlacionou as cenas como de um estupro. E a sensação que passa quando a gente assiste é muito disso, né? A violência, né? Então, aí dá uma outra camada ali para a questão do que transforma ela em quem ela é. Sim. Né? Porque nunca uma mulher vai ser a mesma depois de uma situação dessas, né? Então, tem isso, quando eu vi essa entrevista, eu fiquei assim, quando eu fui ver de novo o filme, daí ficou inigualável, né? E a sensibilidade dela, né, como atriz, de perceber isso também, né? De Sim. construir essa camada no personagem, né? Nossa, extremamente. Angelina Jolie, né? É a deusa, né? É a pessoa perfeita para fazer a Malévola, né? Exatamente. Eu queria falar da Alice por causa da questão da maldição. Essa maldição familiar, essa maldição que tinha na avó, na mãe e nela, né? Assim, existe, eu tenho certeza que tem literatura que fala sobre isso, né? Sobre maldições familiares e coisas nesse sentido. Mas como é que você viu essa personagem e que tipo de literatura vem à mente para você? Para mim vem muito uma ideia que a gente encontra em alguns documentos e tal, da ideia de famílias de bruxas, né? De que bruxaria seria algo hereditário, né? Essa capacidade inerente de fazer o mal, de ter a relação com o demônio, seria algo hereditário. E que as bruxas iniciariam suas filhas, netas e tal. Isso aparece em alguns documentos, em histórias de famílias de bruxa, lendas, assim. Então, a primeira coisa que eu pensei que me veio foi muito isso, né? Desse imaginário da família da bruxa, né? Sim. E aí, esse negócio da maldição, eu fico pensando muito de traumas familiares mesmo, assim, né? De coisas que você acaba carregando da família, às vezes inconscientemente, que ali foi elaborado como uma maldição, né? Sim. Trauma familiar, eu não tinha pensado por esse lado. Realmente faz sentido essa coisa porque elas morreram queimadas, a avó dela morreu queimada, a mãe dela morreu queimada, né? E a mãe ainda faz de tudo para proteger ela, né? De tentar evitar que ela passe por isso e sofra essa pressão, né? Se distancia e tal, e acaba não conseguindo, né? Tipo, alguém tem que quebrar essa maldição, alguém tem que entender e tomar uma atitude para quebrar esse trauma, né? E ela, no final, acaba não chegando lá, né? Na minha visão. Apesar da Rio ter falado que ela morreu protegendo alguém, que era a função de uma bruxa de proteção, mas é exatamente isso, tipo, ela não permaneceu viva, né? Ela acabou indo, ela não morreu queimada, mas é o momento em que ela derrota a maldição, um momento também muito emocionante, né? Porque ela está confrontando os medos dela e da família dela, né? Esse confronto. E que é uma coisa que, né, pensando nessa ideia do trauma, que alguém vai ter que fazer em alguma hora, né? Alguém confrontar para poder elaborar aquilo e passar para frente, né? E a ideia da proteção, né, que é muito, muito mágica, né? Sim. A proteção é quase que a base de uma série de magias, né? Tem que ter alguém que tem esse caráter de proteção quando vai fazer uma magia ou para se proteger, né? Eu gosto dessa divisão dos talentos, né? Das aptidões das bruxas que eles fazem. Cada uma tem o seu. Tirando a Mr. Hart, a Mrs. Hart, né? A Sharon Davis, coitadinha, que caiu de paraquedas ali, né? Oh, dó. China Masta,
Desculpa, eu não sei se é assim que pronuncia seu nome, tá? Um ponto interessante porque o mito da bruxa mulher monstro é sempre uma pessoa diferente ou destoante da norma. É interessante isso. Boa noite, tudo bem? Eu gosto muito do conteúdo de vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E todas elas destoam de alguma forma, né? Uhum. Porque elas aparecem em momentos diferentes ali, até no episódio do Billy. Se eu estiver falando muito, você pode me cortar. Não, Né? pode ficar à vontade. No episódio do Billy, aparecem elas antes. Então, a Alice era uma policial, e ela aparece como policial ali. Mas dá para ver que ela não encaixa naquele. Ela está tendo a função da proteção dela, ela está exercendo a proteção de uma outra maneira, mas não é quem ela é de fato ali. Sim, ela tentou se encaixar, né? Mas não entra 100%, né? E acho que até fisicamente eles fizeram escolhas para serem mulheres diferentes, né? Uma asiática, uma negra, outras, a Agatha e a Lilia mais velhas, né? Sim. Eles fizeram essa opção também de parecerem essas pessoas mais diferentes, né? De ter essa diversidade. Então, acho que isso também marca bastante, né? Agora, a Jane, ela é Jennifer, né? A Jane, ela é uma figura para mim que acho que em determinado momento eu fiquei impactada porque ela é apresentada primeira pessoa da beleza, lá no episódio do Billy, ela trabalhava só com estética. Mas ela é apresentada desde a primeira cena que ela aparece na série como uma bruxa que ela está acorrentada, ela não consegue exercer magia, ela foi presa, a magia dela está presa. E é inegável a relação dela com a questão da escravidão. Uhum. De pessoas brancas acorrentaram ela durante séculos e ela não consegue exercer a magia dela. E o momento de libertação dela é ela quem se liberta. Isso e foi confrontando uma mulher branca, confrontando a Agatha. Ela exerceu poder ali. Antes de conquistar a magia, ela exerceu o poder dela. E foi tão emocionante o momento em que ela se libertou. E aí, nessa cena que eu me liguei, de toda a questão da escravidão, porque a forma como ela fez foi muito forte. Ela se impôs ali. Né? E muita gente pode achar que ela era rude, que ela era grosseira, mesmo com toda a questão estética, ela falava na lata as coisas, e eles também trazem aquele estereótipo da mulher negra raivosa, que as pessoas ficam o tempo todo como se ela não tivesse contexto, como se ela não tivesse razão do que ela estava fazendo. Então, até esse tipo de estereótipo da mulher negra raivosa, que não exerce o poder dela, coisa assim, é colocado ali, né? Sim, é verdade. Isso foi muito bem colocado na personagem. E acho que ela ser essa bruxa verde, né, dos elementos da natureza, também traz esse caráter de como isso foi combatido, né, de como isso foi preso, né, porque quando a gente essa ideia que a gente tem de bruxaria e essa coisa né, do oráculo, do tarô, ela é muito europeia, né? Uhum. As práticas que vêm da África, por exemplo, elas são muito mais ligadas a saberes da terra, né? A elementos da natureza de outra forma, outra visão. Então, ela ser essa bruxa verde, né, dos elementos da natureza que sabem manipular a natureza e que tinha essa magia presa, também traz esse simbolismo de como esses saberes foram presos, foram combatidos, né? Eles não puderam ser usados. E nos Estados Unidos foi uma sociedade, não sei se foi mais do que o Brasil, mas tão violenta quanto com relação a isso, né? Uhum. Tanto que, né, eles desenvolveram muito menos
práticas e religiosidades africanas do que a gente, né? Isso Sim. foi muito repressivo lá, então também acho que ganha esse caráter simbólico também, assim. Tanto que é bem pontual as regiões em que tem expressões religiosas de origem de matriz africana, né? E mais, Nessas mais ao regiões. sul, né? Bem pontual. Aí parece que o norte nunca teve escravidão, né? Que foi um fenômeno sulista, e não foi, né? Foi um fenômeno em todos os, em toda o território, né? Sim. E na questão das suas pesquisas, você em algum momento se deparou com essa questão do racismo, da separação? A gente sabe, por exemplo, né, Salem, daí ele só tem um exemplo de uma mulher negra ali em Salem, como se só tivesse uma mulher negra em toda a região ali, né? E Atituba, né? E Salem ainda tem questões, né? Porque na documentação ela é uma mulher indígena, na verdade. E aí rola essa polêmica, né? Uhum. Então, para mim, principalmente no Brasil, né, que é o meu território de pesquisa, eu acho que raça é uma discussão essencial para pensar magia. Para mim, é até mais do que gênero, Uhum. porque no Brasil a gente tem um estereótipo muito forte do feiticeiro negro, assim como da feiticeira, do curandeiro. Aparece desde a colonização esse lugar de que o lugar da magia, e aí a magia relacionada como coisas primitivas, exóticas, é o da população negra, né? O dos saberes e das práticas negras. Isso Uhum. aparece assim com muita força na minha pesquisa. Na minha documentação, isso e até se você for ver pesquisadores que procuram, por exemplo, boletins de ocorrência, né? Porque a magia no Brasil foi criminalizada durante muito tempo. A maioria dos praticantes eram negros. A polícia militar no Rio tinha o Museu da Magia Negra, que eram as coisas que eles aprendiam de terreiros do Rio, terreiros, curandeiros, né? Então, para mim, isso é básico, assim, né? Eu vejo muito mais a questão racial até aparecendo do que o gênero, porque aí a Uhum. perseguição, talvez mulheres sofressem mais, mas em número de quantitativo, por exemplo, era quase a mesma coisa, né? Eu acho que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, esse lugar do que é a religiosidade, a magia negra, vira esse lugar de exclusão, né? Do que não Uhum. pode ser feito, do que a gente não quer como sociedade. Né? A gente não quer uma sociedade que acredita em coisas primitivas, e o que é primitivo vem da África, vem Sim. desses ancestrais dessas pessoas, porque muitos processados também depois já eram pessoas que estavam gerações nascidas no Brasil, né? Mas tem sempre essa relação dos primitivos. Né? A gente vê isso até na própria Umbanda, né? Tem uma discussão muito grande hoje de um caminho que a Umbanda traçou ali no começo, na segunda metade do século XX, de tentar deixar de lado as suas origens negras, de se atrelar cada vez mais ao espiritismo kardecista e dentro da própria Umbanda algumas práticas eram vistas como primitivas porque eram africanas demais. É algo Uhum. ainda muito presente no nosso mundo, assim, no nosso discurso. E aí eu acho muito interessante eles colocarem uma bruxa negra com esse poder e que é uma mulher, ela é negra, mas ela está dentro de um padrão de beleza, também rompendo com isso, né? Ela tá dentro de um padrão de beleza, ela é a que tem a loja chique, que vende produtos para as jovens místicas, né? Exato. Ela quebra essa ideia também desse lugar do primitivo, né? Ela é a mais sofisticada, ela é a mais moderna delas, né? A que se encaixou melhor naquele mundo contemporâneo, né? Verdade. E a única mulher que sobrevive no final. É. E isso é muito interessante. Quem sobrevive foi ela. Ela consegue romper, né, a corrente e sobreviver, né? E tocar a vida dela. Uhum. Exato. É extremamente interessante a forma como foi trabalhada a personagem da Jane ali. Com essas camadas, né? E interessante também essa questão da a demonização de tudo que vem de povos racializados. Uhum. Porque aquilo que vem da Europa, não, né? As grandes linhas ocultistas, tem as lojas, tem
os rituais, os grupos, e são grupos muitas vezes com poder aquisitivo maior, né? Certas linhas ocultistas são de maior poder aquisitivo, geralmente algumas, não vou dizer geralmente, algumas têm exclusividade de ser homens, né? Homens brancos, então tem toda uma outra visão desse grupo, que é bem oposta à visão dos grupos racializados, com toda a sua complexidade mágica, né? E é magia, né? É magia dos dois lados. O próprio neopaganismo tem algumas correntes assim, né? Hoje eu vejo que tem muita gente pensando no que seria um neopaganismo brasileiro, né, numa bruxaria brasileira, mas tem muitas correntes neopagãs que entram nisso, né, de culto a deuses europeus, tentar chegar o mais próximo possível, que para mim, como historiadora, é simplesmente impossível, mas tudo bem, né? Pois é. Não existe como reconstruir o passado, mas ok. E o neopaganismo, durante um período, ele tem muito essa visão também, de pegar o que é da Europa, que é ancestral, que é bonito, e aí se distanciar muito de religiosidades que a gente entende como racializadas, né? Uhum. Hoje eu vejo que tem muita gente olhando para esses saberes do que a gente chamaria né, de macumba, de catimbó, enfim. Mas é um movimento muito novo, né? Até 20 anos atrás, era o que vinha da Europa e dos Estados Unidos, né? E assim, até a questão, a gente vê, né? Quando se trata de elementos, de ferramentas oraculares, o tarô é mais modinha do que os búzios. Uhum. E você percebe uma separação em alguns elementos, assim, porque as pessoas elas se aproximam muito mais de elementos oraculares que eram europeus e que na época nem eram oraculares na Europa, né? Você vai ver a história do tarô. Eu tenho um mini curso de história do tarô que mostra exatamente isso, né? Isso aqui não era instrumento oracular, não nasceu dessa forma, né? Então, tem toda essa separação e a questão de búzios, de oráculos de ossos, e outro, que tem outro contexto, né? Realmente tem um certo distanciamento da sociedade em relação a essas formas oraculares, né? Os búzios acaba ficando muito restrito a quem está num dia a dia de terreiro, né? Ou quem está mais nesse universo. E até porque o Búzios é um sistema bastante complexo, né? Então, se as pessoas também não se interessarem em entender aquela cosmovisão de como é o mundo organizado a partir dos orixás, ela não consegue ler, né? O tarô tem símbolos que a gente consegue interpretar dentro da nossa visão ocidental de mundo, né? Exato, porque tem todo. É fácil, ali, a torre, eu sei que alguma coisa vai acontecer, porque é um raio caindo aqui, né? O juízo final, por exemplo, que é uma alegoria cristã, faz parte do nosso imaginário, né? Uhum. E Búzios, por exemplo, você tem que entender os itãs de orixás, as caídas, como cada um come, como cada um fala, né? É uma gramática muito complexa, né? Então, para se aprofundar também. E aí também tem o pessoal que trata orixá igual signo, né? Então, melhor deixar Exatamente. lá. Cara, quando eu vejo isso, olha, sinceramente, vamos reiniciar o jogo, vamos resetar. Nossa, é sacanagem. Mas assim. Agora, a figura da morte, para você. A gente vai ter uma live em novembro sobre as percepções da morte, né, no Brasil. Acho que é extremamente importante falar sobre a morte, né? Mas a morte na série, como você vê essa representação? Bom, para mim, primeiro pega que ela é uma figura feminina, né? Apesar da gente se referir no feminino, muitas vezes ela aparece como uma figura masculina, né? Como ceifador, né? Naquela imagem do próprio tarô, né? Que vem ali de uma Idade Média. Então, primeiro tem esse caráter feminino, que para mim tem essa relação de morte e renascimento, que é algo que várias divindades femininas têm, né? E eu também acho, eu gosto de como a morte vira essa figura que está entre nós, né?
Não é aquela caveira de preto que vai, tipo no The Sims, né? Que a morte aparece e leva a pessoa embora. Você ainda tenta convencer ela e ela leva o espírito e vai deixar unir. É uma pessoa que está entre nós, né? Ela convive com as outras, ela faz parte, em algum momento ela se revela, né? Que é a vida, né? A morte, né, tá ali e ela pode acontecer a qualquer momento e pode acontecer de uma maneira familiar, muito traumática ou não, né? Então, acho que eles trouxeram também esse simbolismo de uma morte que é ao mesmo tempo familiar e amedrontadora, né? Uhum. E uma morte que se apaixona, né? Que também uma tem morte esse que caráter ama. humano, né? Isso deu outro nível para a morte ali, né? E ela se apaixona pela bruxa mais poderosa, né? Que é alguém que tem o mesmo nível de poder que ela, talvez, né? Porque o maior poder de todos é a morte, né? Ninguém vai escapar, Sim, né? exatamente. E a figura, bom, a Aubrey Plaza também fazendo morte, né? É outros 500. Só atriz incrível fazendo isso, porque não sei se alguém teria capacidade de fazer a morte como ela fez, né? Em determinado momento ela aparece como uma caveira, aquela coisa no estereótipo, mas essa familiaridade, o jeito que ela conversa, as coisas, né, que ela tá ali junto, assim, traz a morte como tira o tabu, né? Ela quebra completamente o tabu da morte. E a forma como cada uma morre também tem a sua questão, e principalmente a forma como a Agatha morre, né? O beijo da morte, aquela profundidade de pegar o poder dela e morrer, né? Então, assim, é uma cena. Eu não sei como que você sentiu com aquela cena do beijo, né? Que além de ser um beijo lésbico maravilhoso, foi né? Mas como é que você viu aquela cena? Eu acho que isso foi uma das coisas que a série foi corajosa, né? Como a gente falou, só Sim. mulheres ali têm um protagonismo feminino muito grande. O único homem não é um homem padrão. E foi muito corajoso de botar essas personagens e tem todo esse simbolismo mesmo do beijo da morte, né? De que vai chegar para todos e vai tirar todo o seu poder, não importa o que você tenha feito, né? O que é aquele famoso de que da morte você não leva nada, né? Ela fez mundos e fundos ali, tocou terror na vida das pessoas, virou a bruxa mais poderosa e no final ela não levou nada, né? E aí acho que tem também essa relação da morte com a paixão, né? A paixão é esse sentimento de sofrimento, né? Então tem isso também, né? Do se apaixonar pela morte, porque também tem esse nível de sofrimento do amor apaixonado, né? Sim, isso talvez que a Helena falou a morte como uma figura sedutora, que é comum, mas ela como sujeito que ama e é amado é diferente, né? E a morte que também sofre pela paixão, né? E acho que tem um pouco também dessa característica de como a bruxa anda, a figura da bruxa anda próxima da morte de alguma forma, né? Ou sendo essa figura que tem o poder de provocar a morte, ou a que tem o contato com o mundo dos mortos, né? Sim. Então acho que também tem isso da bruxa e da morte serem um casal, porque é algo que é muito ligado, né? No imaginário, na mitologia, né? Nossa, faz sentido mesmo. Não tinha pensado nisso. A figura do Wicano, para mim, ele é legal, mas eu achei ele muito mais a parte que a Marvel quer puxar para os próximos filmes e, né, sei lá. Sempre tem que ter uma revelação. E aí você tem que assistir, eu falo isso, tipo, eu cansei, porque assim, para eu assistir uma série, eu tenho que assistir 3 filmes, ler 2 gibis e ver 4 vídeos no YouTube. Eu não quero, eu só quero sentar e ver uma série. E para mim, eu entendi que, porque como nos quadrinhos, a princípio, a Agatha era só um espírito
né, e cabelos brancos, né, e tudo mais. Então, foi como se a série explicasse o que vem antes disso. E daí, para mim, o final foi extremamente decepcionante, porque parece que a Agatha se tornou apenas um adereço do Icano, ou seja, alguém que vai guiá-lo, alguém que vai estar junto com ele, porque ele que é a estrelinha da coisa, né? Então, parece que se construiu toda uma coisa incrível para no final dizer que era para ela virar o adereço do menino lá, né? Para só introduzir mais um personagem e ele virar a cabeça desse núcleo, né? Isso, Que era um núcleo exatamente. feminino, né? Exato, por mais gay ele fosse, Eu, entendeu? eu acho que aí também tem aquela estratégia de mercado de ter que renovar o público, né? Porque o público que assistiu Vingadores todo já é um público que está com seus 40 velhão. anos, e aí precisa trazer uns jovens ali para comprar bonequinho e tal, que já tem que renovar, e eu acho que rola uma estratégia de mercado, Sim, com certeza. aproveitando ali, e aí a gente já sabe, agora tem os direitos dos X-Men de novo, né? Agora Então, vai. ele vai entrar no núcleo dos X-Men, enfim, a gente sabe que tem ali uma estratégia de agregar essas coisas. Mas era isso, né? Um núcleo capitaneado por duas mulheres, né? Da Wanda e a Agatha ali como antagonista, e que muda completamente o foco, né? É, exatamente. E é claro que está todo mundo falando que a Wanda vai voltar, que não sei o quê, não sei o quê. Ah, sempre voltam, eles dão um jeito de voltar com todo mundo. Exato. Volta porque o povo tá puto, né? Porque o povo ficou, né, com aquilo E do. quem é fã dela tá muito puto, porque Com estragaram certeza. muita personagem, né? Com certeza. Mas assim, a série. Ela teve mais alguma questão histórica que tenha te chamado a atenção, que tenha feito um gancho? Eu acho que eles tentaram fazer isso com a ideia da Agatha cultuar uma deusa, né? A deusa tríplice. Isso é uma coisa que eu acho que não ficou tão boa, porque eu acho que isso ficou meio solto ali, né? Uhum. E eu tenho um pouco de ranço disso por conta de outra série, que é a Sabrina da Netflix, que eles passaram 3 temporadas lá com o demônio. A primeira temporada é muito boa, e aí no final elas brigam com o demônio e do nada elas começam a cultuar a Hecate. E eu acho que em Sabrina isso ficou horrível, porque o roteiro foi muito mal arrumado. Exato, é o roteiro, né? Tinha a figura da Lilith, que era incrível, que eles jogaram para segundo plano, sendo que elas podiam transformar a Lilith na Rainha do Inferno. Enfim, eu sou traumatizada com essa série, porque eu botei muita expectativa e o final foi desastroso. Então, essa coisa da deusa tríplice que eu acho que eles poderiam ter melhorado. Né? Ou faz uma bruxa que realmente cultua o demônio, seja ele feminino ou masculino, e assume essa maldade feminina, Uhum. né? Que é uma coisa também que deixa a audiência desconfortável, né? Você tem uma mulher que realmente é má, e é isso, né? E não se justifica por isso. E aí acho que essa coisa da deusa ficou um pouco perdido. Uhum. Acho que eles foram muito numa visão muito contemporânea, né, do neopaganismo, do culto a uma divindade tríplice feminina, mas poderiam ter entrado ali de uma forma mais profunda, né? Talvez Sim. pensar essa deusa num contexto do que é essa deusa tríplice, né? Vamos se inspirar em Hecate, vamos se inspirar nas deusas nórdicas tríplices, o que essa deusa representa, por que ela é tão importante para ela. Eu acho que ficou muito ali no meio do caminho. E aí Verdade. e nesse ponto eu sinto um pouco falta da bruxa demoníaca, sabe? Da que vai lá e cultua o demônio mesmo, assim. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que encaixaria na Agatha, né? Nessa Agatha que é Sim. caótica, né? Então, essa coisa da deusa que, para mim, tentaram trazer, mas não amarraram tanto. Uhum. E acho que ela mesma tem muito desses estereótipos históricos de bruxa, né? Dessa bruxa que na essência, é a figura que provoca o caos, né? Uhum. Provoca o caos na comunidade, nas chuvas, no gado, enfim, que faz, né? Em toda a cristandade, né? Que traz o demônio. Ela tem muito essa essência dessa figura
mitológica, histórica do que seria um estereótipo de bruxa, né? Daquilo que não se quer ver numa mulher, né? Aham. No WandaVision já tem isso, né? Com Então certeza. nesse final, nessa coisa da deusa tríplice que eu acho que eles podiam ter aprofundado e talvez feito mais, assim. Verdade. O tempo todo, né? Mexendo naquele relicário e repetindo o refrão ali da balada que fala da deusa tríplice, que fala das três, né? E fica no ar, fica jogado, né? Mesmo as outras bruxas não estão articuladas com isso, né? É, Parece que é uma coisa dela, individual, né? é, Então não dá para entender muito bem se todas elas têm essa conexão ou não, né? sim. Eu acho, assim, a parte mais malévola que eu adorei, né, da Agatha, foi ela matar todo aquele monte de bruxa e pegar o poder para ela. Aquela cena é a Agatha, a Agatha. Assim, e você fica, meu Deus, o tanto de mulher que ela tá matando, tanto de bruxa que ela tá matando. Mas essa é a característica dela. E sem nenhum ressentimento, né? Sem Ela não demonstra esse ressentimento em nenhum momento da série. É isso aí, eu fiz, é isso. E quando o menino aparece na frente dela e fala do caminho, ela não hesita. Então vamos fazer de novo. Tipo, para ela, não tem problema, vamos continuar. E tanto que pelo menos dá a entender que é por isso que, de certa forma, a morte deixou ela na dela, porque ela ficava entregando um monte de gente morta para ela. Também, né? Estava com o Darkhold, aquela coisa toda, e né, tava dando as oferendas e ficou numa boa, né? Então, essa parte eu acho que pegou muito a essência. E eu achei, nossa, essa é a bruxa mesmo. Porque tem também essa ideia do sacrifício, né? Que a bruxa Sim. faz, né? Até aquelas histórias das mulheres que sacrificavam e se banhavam com sangue para ficar jovens, né? Tem muito dessa ideia do maléfico que é entregar alguém para o sacrifício, né? Uhum. E aí uma outra coisa pensando também do filho da Agatha, né? Porque a ideia de bruxaria é muito relacionada com a ideia de infanticídio, né? Da mulher que não assume a postura de mãe, né? Uhum. Até dessas figuras mitológicas ligadas à morte de crianças, né? Tipo a própria Lilith, a Strix, que estão ligadas com a bruxaria por causa da morte das crianças, da mãe que não cuida direito ou que renega. E ela é o contrário dessa bruxa, né? Ela é a bruxa que o sofrimento dela é justamente pela maternidade perdida, né? No momento feliz da vida dela é quando ela foi mãe, né? Então, pegaram também e subverteram essa ideia da bruxa infanticida, né? Mas, a princípio, dá a entender que ela é, porque a gente não sabe a história no começo. E ela alimenta isso, né? Ela alimenta. No mito dela, tipo, na performance dela, né? Ah, não, eu sou essa mulher malvada mesmo, né? Porque, por exemplo, a Jen fica falando, olha, ela sacrificou o filho, ela não sei o quê. E aquela coisa, fica tudo aquilo no ar de, cadê o filho dela? Então, ela trocou o filho pelo Darkhold, pelo livro, e fica tudo aquilo no ar até quase o final, quando a gente que subverte completamente. Então, isso... E daí, quando se descobre, né, tem a grande descoberta de onde veio a música da balada do Caminho das Bruxas, é assustador, né? É assustador ver a Agatha, outra Agatha, é outra pessoa. Eu gosto muito de roteiros que dão essa virada, né? Nossa, foi tão... Nossa, para mim foi assim, eu sou emocionada, né? Eu sei. Mas assim, quando eu vi, para mim foi extremamente extasiante assim, ver aquele episódio em que aparece o filho. Porque é outra vida, né? Mas mesmo assim, a questão dela usar o filho para ter poder. É para eles conseguirem comida, mas era para ela também continuar tendo poder, né? Ela usa ele também. Então, fica tudo num ciclo assim. É difícil de decifrá-la, né?
E acho que isso que é muito interessante quando alguém faz uma personagem complexa dessa, né, com várias camadas, assim, e Sim. que aí a gente, como espectador, a gente não se sente subestimado, né? Porque eu detesto quando a gente assiste uma série que tipo, tá explicando tudo o que tá acontecendo e que o personagem tem aquela camada e é isso. E acho que eles conseguiram fazer isso muito bem, assim, né? Nossa. Ela tem uma camada, uma complexidade, você pode ir tirando interpretações, né? Uhum, exato. A China Master aqui comentou: só acho chato que a Wanda é poderosa, mas cai no estereótipo de mulher poderosa louca. A Agatha é poderosa, mas é má. A Wanda ela virou a poderosa doida, né? É. Como a gente já falou naquele filme do Doutor Estranho, ela virou a Eu, maluca que não supera, enfim. e isso é irritante. Isso é irritante, porque a Wanda tem tantas camadas quanto a Agatha, né? A infância, né? Toda a perda dela é perda, né? Agora, criar um mundo, criar uma realidade, como a Wanda criou e como o Billy criou, é outra história, né? É Uhum. viver, assim, essa realidade alternativa que essas duas personagens específicas, a Wanda e o Billy, têm a possibilidade de mudar a realidade, é algo, assim, que eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de mito, sabe? Se tem Uhum. algo assim relacionado, né? A mudar uma realidade toda. Tem, que eu saiba, tem alguns monstros da mitologia que tem alguma coisa nesse sentido. Mas bruxas ou feiticeiros eu nunca ouvi falar, não sei se você. É, tem, é, tem, de certa forma, a Circe, né? Mas ela não exatamente muda a realidade, né? Ela faz ele esquecer, né? Eu acho Isso. que essa ideia é uma coisa mais contemporânea que aparece quando a gente começa a ter essa noção da teoria da relatividade, né? Uhum. De que podem existir diferentes dimensões ali, né? Quando a física contemporânea começa a caminhar para esse caminho, e a cultura pop bebe muito disso, né? Principalmente essa era Verdade. de ouro dos quadrinhos ali, década de 50, 60, bebe muito disso. Então, acho que isso também influencia essa cultura pop mais moderna. Tipo, se é possível, se existe uma teoria da relatividade, vamos trazer isso de que existem mutantes Sim, que podem fazer isso, né? Que eu acho que verdade. tem um personagem dos X-Men, se eu não me engano, que deve aparecer em algum momento, que também tem esse poder. Se eu me Não lembro, é o filho do lembro. professor Xavier, alguma coisa assim. Ah, Posso tá. estar falando uma besteira, mas tem um outro personagem ali do universo Marvel que também tem esses poderes, e eu acho que vem muito já desse desenvolvimento científico do século XX, né? Porque isso aparece muito nos quadrinhos, né? Uhum. Esse- Viagem no tempo também, É, né? Essas e questões. quadrinho, no fundo, é uma grande ficção científica, né? Uhum. Então, como a ficção científica da literatura do cinema estava respondendo a isso, eles foram também, né? Então, acho Sim, que essa coisa do mudar a realidade responde muito para isso, assim. legal. A Lena Five comentou aqui a questão de dela usar o filho não só para ter poder, mas para ela, mas também para manter o filho vivo. Sim, no dia em que ela não, que eles não matam bruxas, a morte vem buscá-la. Aí eu chorei. Eu também chorei. Que cena, né? Que cena. E a produtora, se não me engano, eu acho que é produtora, mas que trabalhou, né, na série, falou que o filho é da Rio também, das duas, que ele é filho das duas. Então, eu achei interessantíssimo ela dar entrevista e falar isso, porque é aquela, né, como que você vai dividir a maternidade ali, né? E como é que você divide essa maternidade com a morte, né? É, uma hora ou outra ela ia ter que buscar, né? Realmente, ela fazia isso para manter eles vivos, né? Para manter o filho também vivo, com certeza. É essa complexidade, né? Não é uma coisa só. Nunca é Uhum. uma coisa só com a Agatha, assim. Tem várias camadas, né?
Eu acho extremamente rico. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa? Você percebeu na série? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente falou, acho que englobou tudo ali. Acho que foi uma série muito bem pensada nisso, no ponto de vista de personagem, de roteiro, de como é que trabalha, mas com todas essas ideias ali de bruxa sendo, às vezes, subvertidas, e às vezes, né, que é aquilo, no começo achei que ia ser um clichê, e no final não, eles conseguiram trazer umas ideias e caminhar de outras formas, e trazer perspectivas novas e muito contemporâneas, né? Com E aí certeza. eu gosto muito disso, que é isso, essa visão contemporânea que a gente tem que a bruxa foi muito vítima, e lá elas estão nesse papel dúbio, às vezes elas foram e às vezes elas não foram, né? Eu acho Sim. que isso foi muito bem trabalhado, assim, nessa perspectiva de feminino, né? E isso é uma série que foi muito voltada para um público feminino, na minha visão, assim, né? Com certeza. Eu acho que isso atraiu o pessoal, a comunidade LGBT também, né? Acho que teve toda uma questão se ia rolar beijo ou não, rolou mais de um ali, né? Então, teve com o Billy, teve com a Agatha, teve, assim, várias formas ali de relações que chamam muito essa atenção. E claro que a comunidade Red Pill, né? Virou... Porque eles estão no outro extremo, né? Nesses estereótipos masculinos, né? Homem de Ferro, né? Capitão América. Apesar que tem filmes do Capitão América também que nem são muito desse estereótipo, né? A galera tira isso da própria cabeça. Exatamente. Tem filmes do Capitão América que também é outra pegada, mas a galera tira muito da própria cabeça. Mas o super-herói tem, né? Esse estereótipo masculino, né? De força, de macheza, né? E aí acho que essas séries, esse núcleo, a Agatha, a Wanda, tá no outro extremo, né? O poder é mágico, né? É a outra ponta, né? Verdade. E está na mão de pessoas que são vulnerabilizadas na sociedade, né? Então, é outra vida. Só um aviso, gente, antes de gente continuar aqui. Nessa sexta-feira, eu estou traduzindo um livro aqui para o canal chamado Mulheres e Outros Monstros. E nessa sexta-feira, às 19 horas, nós vamos ter live e vamos falar sobre Medusa, como transformar homens em pedra, tá? Não percam, a live de sexta vai ser sobre Medusa. E no dia 11 de março, vamos falar sobre mais um capítulo desse mesmo livro, mas sobre o mito de Circe. Tá? Então, não percam, gente, porque a gente é só ir lá na playlist Mulheres e Outros Monstros, a gente já trabalhou a introdução desse livro e vamos trabalhar agora sobre Medusa na sexta-feira, tá? Não percam. E quero mostrar aqui a nossa próxima live juntas, né, Inês? Que vai ser em março. Olha isso, gente! Olha isso! Vamos falar sobre o filme Pecadores, Sinners. Vocês já podem assistir, tá? Dia 4 de março, a Inês Barreto vai estar aqui de novo e nós vamos conversar sobre esse filme. Vamos falar sobre as questões históricas, sobre uma perspectiva histórica, as questões do misticismo também, da religião, do racismo, né? E tantas camadas que esse filme também tem. Está concorrendo a 16 Oscars, né? São 16 indicações. Tomara que leve tudo. É recordista, né? Ninguém nunca teve 16 indicações antes deles, né? Sim, e olha, gente, esse filme vale a pena. Se vocês não assistiram, assistam, e daí, quando a gente chegar na nossa live, vocês comentam também aquilo que vocês viram, né? Que é importante. Esse filme também vai ser uma paulada, né, Inês? Esse filme eu amei, achei maravilhoso esse filme. É muitas camadas, muitas coisas para discutir. Um filme de vampiro completamente fora de todos os outros filmes de vampiro. Que foi aquilo, né?
Assim, quando acabou, parecia que tinha caído um caminhão assim, em cima de mim. Aí eu pensei, eu vou assistir de novo. Aí eu tive que assistir várias vezes. Eu não assisti de novo ainda, eu vou assistir mais perto da live. Mas eu fiquei Uhum. muitos dias processando algumas coisas assim. Eu cheguei até a escrever um pouco na minha newsletter, né, sobre a Sim, sacerdotisa ali, e de como maravilhosa. ela é tratada assim, com muitas sutilezas em algumas coisas, né? Mas o filme é muito bom, assim. Aí Eu vamos espero que falar sobre ganhe, isso. porque ele merece. Merece. Estamos na torcida aqui. Então, a gente torce pro brasileiro também, óbvio, né? Claro, claro. Vira, Três vira, indicações para o Brasil, vira né? clima da Copa do Mundo. É, Mas eu quero muito que ganhe, até porque o recado que ele passa para esse momento nos Estados Unidos é muito poderoso, né? Se ele verdade. ganha, ele tem uma mensagem política ali da premiação também que eles Com estão certeza. precisando ouvir. É. E eu achei interessante, eu vi essa semana uma entrevista com o Michael B. Jordan, né, que é o ator Uhum. principal do filme Pecadores, e a entrevistadora fala, você fez 3 personagens nesse filme, né? Daí ele olha assim para dela, sim, porque é, um dos irmãos você faz ele antes de ser transformado e É, depois. é, E ele é outra pessoa depois que ele é transformado. E realmente são 3 personagens completamente diferentes. é. É assim, até a cara dele ficou a verdade. E ele fez, né? Assim, talvez ele não tenha pensado dessa forma, mas ele conseguiu fazer isso. E, Talvez ele não tenha racionalizado, mas ele entendeu que eram momentos diferentes do personagem, né? exato, é inacreditável, mas a sacerdotisa é uma questão à parte que a gente vai É. falar na live, né? Inclusive, quem quiser até lá maratonar minha playlist sobre voodoo, aproveite, tá, gente? Que a gente vai falar também sobre isso, né? Na É, relação do filme. o voodoo é uma coisa que eu não tenho tanta profundidade. Vou assistir a sua playlist e também está na minha lista das coisas que eu vou me aprofundar depois do doutorado. Eu estou me apaixonando por essa área, então, assim, estou pesquisando muito, né? Muito material também. E realmente vale a pena. Mas algumas relações com a sacerdotisa de pecadores está ali muito evidente, né? Então É, fica bem interessante. e algumas coisas, mesmo né, que a gente que conhece a tradição aqui do Brasil, você consegue identificar porque elas são iguais, né? Sim. Chega ela, quando ele chega na casa que tem lá as oferendas para o espírito do filho deles, as guias dela, a forma como ela faz, você bate o olho e você já entende ali a linguagem que estão trazendo, né? É maravilhoso. Maravilhoso. Só um comentário da Peixinha, mas aqui só estou me apaixonando mais pelos assuntos bruxos e bruxaria. Ai, que delícia. Tamo junto, querida. Adorei Pecadores, me levou da fantasia para a realidade, daí chorei. Ah, não tem. Olha, eu chorei um monte também. Você chora bastante de filme? Não, eu choro com filme que tem alguma coisa com bicho. Ah, tá. Sabe? Algum tipo Marley e eu nunca vou assistir. Porque se eu sei que vai acontecer uma coisa com Nossa! bichinho, nem assisto. Planeta dos Macacos, eu sofro muito, assim, sabe? Entendi. Eu sou meio ruim de chorar em filme, mas se tiver um bichinho, aí é triste. Não, Eu nem assisto. com bicho é desumano. É, se eu sei que vai ter algum bichinho sofrendo ali, eu não vou nem assistir. É, tenso. Até eu estava assistindo Cavaleiros dos Sete Reinos, né? Porque eu Uhum. gosto muito desse universo, e aí, um pequeno spoiler do episódio dessa semana, tem um cavalo lá que morre e eu já fiquei sentida, assim, eu sei que é de mentira e o bicho está vivo, mas eu fiquei muito sentida. E é uma cena muito rápida e tal, né? E eu fiquei, ai, Ah, tadinho. Eu mas é sabia que ia difícil. acontecer porque eu li o livro, e eu fiquei, ai, tadinho do cavalo, sabia que isso ia chegar, e eu já estava sofrendo. É difícil. Bicho é complicado. A gente se apega, né? É. Ah, mas assim, eu agradeço demais sua presença aqui, Inês. Foi uma delícia conversar com você sobre uma coisa que enche meu coração, assim, é tão gostoso, né? Trocar ideias. Eu espero que você tenha gostado também. E se você quiser deixar uma mensagem para o povo, falar alguma coisa, fica à vontade, querida.
Não, gostei muito. Eu gosto muito de falar desses temas também, né? De filme, série, livro, a gente consegue explorar muita coisa. E aí você falou várias coisas que eu também não tinha percebido e que faz sentido. Eu gosto muito dessa troca, assim. Então, estou muito feliz de estar aqui, estou feliz de voltar todo mês e ansiosa aí para a nossa conversa do mês que vem sobre esse filme incrível. Ai, que delícia. Vamos torcer no Oscar, hein? Quando que é o Oscar? Já vai ter acontecido? Eu não sei quando é que é. Eu acho que já, deixa eu ver, Oscar 2026, vai ser dia. Ah, não, não vai Vai estar, ser dia dia 15 de 15. É porque março. tem uns prêmios no meio, né? Então ainda vai ter ali umas. Sim, a gente vai estar Então na a gente semana. vai estar na torcida ainda. É, vai estar uma semana antes. É, a gente vai estar no dia 4, né? É, dali 2 semanas, mais ou É, menos. 10, Quase 2 semanas. 10 dias depois, um pouquinho mais. Já 15, quase na boca do Oscar. Ah, vamos fazer a torcida ao vivo. Obrigada, querida. Muito Imagina, eu que obrigada. agradeço. Boa noite. Boa noite. Gente, nos vemos sexta-feira às 19 horas. Mulheres e outros monstros, como transformar homens em pedra. Não perca, hein? Receitinha da tia, hein? Beijo para vocês. Até sexta, pessoal.